Fala, meus investidores, como é que vocês estão? Tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de Bitcoin. O que é Bitcoin? Quais que são suas vantagens, né? Os seus desafios, né? E será que ele é uma reserva de valor? Será que a gente deve investir nele? É isso que você vai ver. Então vem pro vídeo que o vídeo está imperdível. Eu sou o Luiz Ferreira, bem-vindo ao canal Agregando Valor. Tá, Luiz, mas o que é Bitcoin? Bom, vou explicar pra vocês da maneira mais simples possível, certo? Bitcoin é uma moeda virtual, certo? Descentralizada, ou seja, para ocorrer suas negociações não precisa de um intermediário. Tá, Luiz Arthur, mas como assim? É descentralizado? Vamos pegar um exemplo de uma coisa centralizada. Vamos imaginar que eu quero enviar um dinheiro para uma pessoa. Eu vou fazer uma transferência, né? Uma TED ou um Pix, por exemplo, né? E para isso vai precisar de uma instituição financeira. Você concorda comigo se essa instituição financeira cair ou tiver algum mau funcionamento desse banco, por exemplo, né? Eu não vou conseguir realizar minha negociação, né? Assim como eu e milhares de pessoas, né? Que tá dependendo daquela instituição. No sistema do Bitcoin não tem isso. Por exemplo, eu quero comprar um Bitcoin e outra pessoa quer vender, né? Uma negociação. Nós dois vamos mandar uma ordem, certo? Tanto de compra como de venda por uma rede chamada de blockchain. Ou seja, eu vou mandar minha ordem de compra e outra pessoa vai mandar a ordem de venda dela. E essas duas ordens vão ficar em bloco, certo? Onde vai ter milhares de computadores que vão, né, ver se tá tudo ok, se eu mandei o dinheiro certo, entendeu? E lembrando, para você fazer essa negociação, o brilhante disso é que não precisa colocar os seus documentos, os seus dados, ou seja, você não precisa informar nenhum CPF, nem nada, nem seu nome, nem nada, só a criptografia, certo, da sua ordem, do seu dinheiro. E isso é o que torna o sistema bastante seguro. Então você manda essa ordem vai ficar em bloco, certo? Por isso que se chama blockchain, o sistema descentralizado, onde vai ter milhares de computadores, certo? Para conferir, né, se está tudo certo. Ou seja, vai ter milhares de computadores que, beleza, vai estar certo. E esses computadores, né, essas pessoas que gastam energia para, né, concluir essas operações, né, ver se está tudo certo, são os mineradores. Então, os mineradores de Bitcoin fazem exatamente isso. Eles vão ver, né, se as negociações estão sendo corretas e, né, confirmar essa transação, certo? Então, não precisa de uma só pessoa, um só computador. É milhares de computadores, entendeu? É bastante transparente. Por isso que torna esse sistema de blockchain bastante seguro, ou seja, qualquer negociação que é feita na rede, né, vai ser lançada por um grande livro, onde todo mundo tem acesso, qualquer pessoa pode ver, certo? Lembrando, não é seus dados, né, a criptografia só, então é muito interessante por conta disso. E os mineradores, né, por fazer esse trabalho, eles são recompensados com Bitcoin. Então, seria basicamente isso, o sistema, né, de negociação, será que é seguro, né, deixar comprar meus Bitcoins, é totalmente seguro justamente por esse sistema, certo? Se um minerador, por exemplo, quiser, né, burlar a rede, né, tentar ganhar mais dinheiro, né, ele não consegue, porque vai estar todo mundo vendo e, né, todo mundo tá vendo, né, o sistema é feito para ser seguro, certo? Então, seria basicamente isso. Tá, Luiz, eu entendi, né, que o sistema é seguro, mas será que dá para criar mais Bitcoin? Porque é o próprio exemplo da nossa moeda, né, o real. O governo, né, antigamente, principalmente antigamente, né, imprimia muito dinheiro, causando inflação, deteriorando a moeda, né, o poder de compra da população, né? Então, o Bitcoin dá para fazer isso também? Ele é escasso ou não é? O Bitcoin é escasso. Por quê? Porque só existe 21 milhões de Bitcoin. Ou seja, não dá para criar mais Bitcoin e esse é um fator essencial porque ele vale isso hoje, certo? Ele é escasso, não tem como criar mais, certo? Atualmente tem acho que 19 milhões de Bitcoin e vai ter, né, 21 milhões até 2140, que é quando os mineradores, né, ganham um pouquinho de Bitcoin, eles vão, né, chegar a essa conclusão. E fora também os Bitcoins que foram perdidos, né? Estimam que foi mais de 3 milhões e tal, e que torna o Bitcoin cada vez mais escasso. Então, entendeu, né? O que é Bitcoin? Moeda descentralizada, onde não precisa, né, de um intermediário, e essa negociação, né, é feita pela essa rede de blockchain, que é em blocos e tal. Você conseguiu dar uma pegada, você concorda comigo? E devido a essa rede, né, ela é bastante segura. O Bitcoin é escasso, mas tá, Luiz Arthur, quais que são suas vantagens? Porque eu vi lá o Bitcoin 200 mil reais, né, por volta, né, atualmente quando eu tô gravando esse vídeo, né? Será que dá pra me comprar?
Então aí que nós vamos para as suas vantagens. O primeiro, que seria a facilidade do acesso. Como assim facilidade do acesso? É 200 mil, né, o Bitcoin? Bom, o Bitcoin, né, para nossa alegria, né, ele é dividido até a 8ª casa decimal. Ou seja, você no caso pode comprar 0,000 até a 8ª casa decimal. Ou seja, um valor muito pequeno você já consegue, né, investir em Bitcoin, certo? E outro fato interessante é que não precisa de nenhuma especialização, você não precisa ter certificação, faculdade, ou ser maior de idade, menor de idade, você consegue investir. Não há restrições, certo? Para você comprar Bitcoin. Por isso que ele é bastante interessante, você concorda comigo? E vamos para o nosso segundo ponto, que está totalmente ligado, que seria a liquidez em todo mundo. Ou seja, eu tô aqui, né, posso comprar Bitcoin aqui no Brasil e vender os meus Bitcoins lá na Rússia, por exemplo, pelo mesmo preço, mais ou menos, né? Então, se eu fosse levar meus reais pra Rússia, por exemplo, eu não conseguiria vender, você concorda comigo? Pelo mesmo preço aqui do Brasil, porque como lá não tem demanda de real, você concorda comigo? Então, é bastante interessante por conta disso. Ainda mais, né, se você é um país emergente, né? Você pega lá Argentina, Venezuela, né, que está sofrendo com inflações altíssimas, né? A população não tem um bom poder de compra, então é muito interessante, né, que você pode proteger o seu dinheiro, né, da inflação local, né, se você for um país emergente ainda, né. Outro ponto que seria o que faz, né, o Bitcoin ser bastante valioso, que seria o que? A escassez do Bitcoin, né, como eu já disse, né, só existe 21 milhões, certo? Então é muito interessante por conta disso. E tá, você compra um Bitcoin ou frações desse Bitcoin, né, como você próprio viu, quanto mais gente, né, demandando Bitcoin, comprando Bitcoin, e como a oferta dele não aumenta e a demanda vai, com o passar do tempo, vai aumentando, né, devido a essas qualidades, vai ter mais gente comprando Bitcoin, o que vai fazer com o Bitcoin que vai levar o preço dele lá para cima, certo? Então essa é uma vantagem bastante significativa, justamente eu acho que é uma das principais, né, que, né, faz ele ser bastante valioso. E vamos para o nosso último ponto, que seria a descentralização, né, e a segurança. Justamente, né, pela descentralização, né, traz muita segurança para a rede. Ou seja, você, né, consegue comprar o seu Bitcoin e ninguém vai tomar de você. O governo não tem como confiscar, não tem como mudar, criar mais Bitcoins, inflacionar o Bitcoin. Devido a essa série de fatores, devido a ter esse sistema seguro, né, onde as pessoas confiam, né, de investir o seu dinheiro, faz com que ele se torne, né, assim como a escassez, bastante valioso, né? Porque você concorda comigo que você não vai investir em uma coisa que você não confia? Então é bastante importante, né, o Bitcoin ter essa segurança, né, dessa rede descentralizada, ou seja, não depende apenas de um computador, tá certo? Então é muito interessante por isso. Milhares de pessoas que, né, não tem seus nomes divulgados, não tem jogo de interesse, né? O sistema foi feito para ser seguro e, né, correto. Então seria basicamente isso. Tá, Luiz, mas como é que funciona as desvantagens, né, os desafios, né? O que eu tenho que enfrentar? Bom, seria basicamente por ele ser bastante volátil, você concorda comigo? Né? Porque se você pegar ao longo do tempo, né, ele se valorizou bastante, né? Porém, né, houve períodos que caiu mais de 50%, 70% do seu valor. Então, é muito interessante você comprar, né, nos pontos, né, onde o Bitcoin, né, tá mais inseguro. Então, é interessante você comprar, né, onde o pessoal não tá comprando muito, né, ou no período que o Bitcoin tá em baixa. Porque se você compra no período quando ele tá no topo, seria, né, basicamente muito arriscado, você concorda comigo? Então, você comprando por um preço interessante, né, dá sim para administrar esse risco. E o outro ponto, né, seria o quê? Luiz, você fala que o sistema é seguro, não tem como ninguém roubar seus Bitcoins, mas eu vejo na televisão o pessoal, né, que faz aquilo e com criptomoedas. Como é que funciona isso? Vai perder dinheiro com criptomoedas, né? Se no caso você depositar o dinheiro para outra pessoa comprar para você, certo? Então isso aí não faz muito sentido. É muito mais interessante você comprar, né, por meio de uma corretora e transportar, né, para uma carteira wallet. O que seria isso? Sua carteira digital, que vai trazer bastante segurança. Hoje você consegue, né, baixar um aplicativo e ter essa grande segurança, né, que vai assegurar, né, os seus bitcoins, as suas criptomoedas de uma maneira bastante segura. Tome cuidado para você não esquecer a senha, né, dessa carteira, tanto da corretora também, porque é bem mais provável, né, você perder dinheiro porque você esqueceu a senha, né, como tem casos lá, do que, né, ser realmente pela falta de segurança, certo? Então não deposita para ninguém, você faz mesmo numa corretora segura, certo? Numa carteira segura, vê lá a avaliação, se tem muita gente. Qualquer coisa eu vou deixar aqui na descrição e seria isso. Ah, e se você não deixou o like até agora, deixa o like, se inscreve no canal.
canal. Você tá de brincadeira, né? Assistindo um baita conteúdo desse, aprendendo tudo, né? E não deixa o like, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E é isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, né, comprando Bitcoin na prática, fala aqui pra mim, né, que eu compro sim, então trago pra vocês da maneira mais simples possível, ou transportando pra própria carteira, né, digital. Então vai ser muito interessante, certo? Acho que a volatilidade, né, e a questão de tomar golpes, né, toma cuidado, gente, sinceramente. Então, tá, Luiz, mas por que eu devo, né, investir no Bitcoin? Eu acredito que é muito interessante você investir ele como reserva de valor. Sabe por quê? Vamos analisar o Bitcoin em comparação com o próprio ouro, certo? Uma reserva de valor. Será que o Bitcoin é uma reserva de valor, né? Como eu disse. Para fazer isso, vamos analisar 5 fatores, que seria a escassez, se ele é deteriorável ou não, se ele consegue, né, passar pelo teste do tempo, se ele é aceito globalmente, ou seja, você consegue, né, negociar em qualquer parte do mundo, certo? Então, como o ouro, longo histórico de aceitação, né? Você pega o ouro, por exemplo, né? Você passa por um grande período. E também o último interessante ponto, que seria um valor intrínseco dele. O que o Bitcoin tem, né, de valor assim? E é isso, né, que a gente vai analisar. Vamos pegar o primeiro fator, que seria a escassez. Bom, o ouro é escasso, você concorda comigo? E o Bitcoin? O Bitcoin é assim como você já tá cansado de ver no vídeo, ele é escasso também. Só tem como ser criado 21 milhões, né, de Bitcoins, atualmente tá mais ou menos uns 19 milhões, certo? Fora os perdidos, o que torna ele ainda mais escasso. Então ele é sim, bastante escasso. Então, né, escassez, ok. E ele é deteriorável, né? Porque o ouro, né, ele consegue manter a forma dele, né, pelo resto, né, por bastante tempo, né? Então, por milhares de anos e tal. E o Bitcoin dá também? Ou ele vai sumir? Como você viu, né, é um sistema bastante seguro, ou seja, seus Bitcoins não vão sumir, né? Eles vão ficar lá, né, armazenados nesse blockchain. Por ter essa rede descentralizada, ninguém vai tomar seus Bitcoins, ninguém tem como roubar. Então, ele é bastante seguro, ele não vai sumir de lá, ele vai ficar lá de boinha, tranquilamente, né, sem perigo nenhum, certo? A menos que você passe sua senha e tal, né, como a gente já falou. Então, beleza, ele não é deteriorável. Vamos pro próximo passo. Ele é aceito globalmente? Bom, o ouro, né, por exemplo, você consegue negociar ele, né, em qualquer parte do mundo. Eu acredito que o Bitcoin também, certo? Porque você pega aqui, você compra Bitcoin aqui no Brasil, você consegue vender na Rússia, Japão, né, qualquer outro lugar, né, com o valor que ele tem. Então, sim, né, e fora a liquidez também, né, que você consegue vender na hora. Se você for, né, fazer alguma coisa, alguma trade, alguma transferência para outro país, né, demora demais. O Bitcoin, né, isso é bastante encurtado, né, fora também que ele é bem mais barato, né, porque como não tem intermediador, né, só tem os mineradores, né, que fazem, né, o processo, a transação fica bem mais barata, não tem esses custos, né, de intermediação de banco, né, os bancos não lucram em cima disso. Então ele é sim, né, aceito globalmente, né, voltando ao assunto. O quarto ponto que, né, seria uma interrogação, um longo histórico de aceitação. Será que ele tem? Bom, você pega o Bitcoin, por exemplo, ele foi criado há mais ou menos uns 12 anos, né? Foi criado em 2008, né? O Satoshi Nakamoto, né? Então, ele tem apenas 12 anos, ele tem pouco período, né, de existência, você concorda comigo? Apenas 12 anos, né? Em comparação com o ouro, que já tem milhares e tal, já passou pelo teste do tempo, certo? E o Bitcoin, né? Será que ele passou, né, por um longo período de aceitação? Só 12 anos? Bom, eu acredito que abre um parênteses aí, porque, para pra pensar, 12 anos nessa época, né, houve bastante evolução, você concorda comigo? Então, as empresas melhoraram, pô, você pega empresas de 10 anos atrás que cresceram, que vale bilhões hoje. Você pega a própria Nubank, por exemplo, né? Uma empresa, né, que foi criada há pouco tempo e já vale bastante. Ou seja, a gente passou por um período onde a gente avançou muito em comparação, né, com a época do ouro, por exemplo. Lá na Idade Média, você pega de 100 anos pra frente, né, um período pro outro de 100 anos, não mudava muita coisa, não se descobria muita coisa, você concorda comigo? Acredito que é um ponto a se considerar, certo? Devido a ter avançado bastante. E o valor intrínseco, tá? O que é valor intrínseco? Bom, você pega o ouro, por exemplo, né? Ele não é apenas uma barra de ouro. Você consegue fazer anéis, brincos, né? Aliança, fazer qualquer coisa, colares, né? Com ouro. Ou seja, ser negociado, né, no mercado e tal. O Bitcoin, qual que é o valor intrínseco dele? Qual que é a essência dele? O que ele tem, né? Principalmente em comparação, né, com real, dólar, essas moedas, né? Onde o governo, né, que tem um controle, tem. Bom, o Bitcoin é inconfiscável, certo? Então não tem como o governo pegar seu dinheiro, né? Igual você viu lá com o governo do Collor, certo? Ou seja, criar novos Bitcoins, né? O que faria com isso? E você concorda comigo que isso nunca ia ser criado pelo um governo? Porque para pra pensar, a principal
força do governo, o principal poder do governo é de ir lá e criar mais dinheiro do nada e dar para a população, né, em forma de benefícios e tal. E o Bitcoin, né, justamente não faz isso, certo? Então não tem como criar mais Bitcoins. Então, e o governo obviamente não quer que o Bitcoin exista ou principalmente, né, da sua criação. Ele não queria, né, que existisse, porque isso é totalmente ruim para os interesses dele, né? Que é o principal fator, né, do Bitcoin, né, se apreciar bastante. Então, eu acredito que é muito interessante a gente ficar de olho nesse investimento, certo? Porque ele realmente, né, tem características muito interessantes que fazem ele valer o valor que ele vale hoje, certo? Então, seria isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Foi um prazer ter você aqui, viu? Até a próxima e valeu!